palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Daniel 6, versículo 10. A palavra de Deus assim nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você crê nessa palavra? Então pode se assentar. Eu fui tocado por esta palavra recentemente. Fui tocado quando vi nesse texto que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou no seu quarto e foi orar de joelhos 3 vezes por dia. Mas o texto começa dizendo exatamente isso, que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele foi orar. Mas que escritura era esta? Era uma escritura sentença. Daniel foi invejado na sua época, nesse tempo. Ele liderava uns grandões lá em Babilônia, e começaram a ter inveja de Daniel, porque o rei gostava tanto de Daniel e admirava tanto Daniel, que ficou notório que Daniel logo iria ser promovido. E tem gente que não gosta que você seja promovido em lugar nenhum. Tem gente que não quer que você seja promovido em lugar nenhum. Se você ler o contexto aqui anterior, Daniel ficou à frente, ele mais 2, de vários presidentes que ajudavam o rei. E diz a Bíblia que ele se destacou no meio dos 3 que lideravam os presidentes. Olha só. E diz que ficou notório, pastor Cabral, que Daniel logo ia ser promovido. E a inveja começou a corroer, entendeu? A inveja começou a corroer por dentro daqueles 2 que lideravam com Daniel. E eles procuraram defeito em Daniel e não encontraram. E diz que não conseguiram encontrar. E o texto sagrado vai dizer que não encontraram porque Daniel era fiel. Eu quero até ler com vocês, para vocês prestarem atenção a partir do verso 1. Só a leitura basta. Verso 1 diz assim: E pareceu bem a Dário, que era o rei, né, constituir sobre todo o seu reino a 120 presidentes que estivessem sobre o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes, desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Glória a Deus.
Então eles procuraram defeito em Daniel e não acharam. Você já encontrou gente assim, que procura defeito? Você percebe que ele procura um defeito em você. Ele procura, o termo aqui no Nordeste é procura com a vela acesa, para ver se acha. E por não achar, eles ficam furiosos. Irmãos, todo mundo erra, mas tem gente que erra mais. Então tem gente que vive na sua cola, procurando defeito para ver se acha. Do mesmo jeito foi com Daniel. E isso acontece quando você começa a se destacar, quando você começa a ser visto, quando alguém começa a comentar e dizer: aquela irmã, aquele irmão, aquela família agora conquistou isso. Aí então começa a inveja e começa o diabo levantar pessoas que eram para andar com você, ao seu lado. Então começam a lhe perseguir, porque o rei colocou Daniel e mais 2 para liderarem 120 presidentes. O rei disse assim: eu vou ter 120 presidentes para me ajudarem, e vou levantar 3 homens para liderar os 120. Então aqueles 3 homens, dentre eles Daniel estava no meio. Mas diz que Daniel fazia um trabalho mais especial do que os outros 2, de forma que Daniel agora ficou sendo perseguido por 120 presidentes, com mais 2, 124 pessoas perseguindo Daniel para ver se dava uma rasteira nele. Mas a Bíblia diz 2 coisas sobre Daniel aqui. Havia em Daniel um espírito excelente. Vocês já sabem que espírito é esse? Aleluia. Havia nele um espírito excelente. E também diz que ele era fiel. Então, meu filho, se você tem o Espírito Santo e é fiel, olhe, não significa dizer que o inimigo não vai lhe perseguir, mas quem vai quebrar a cara no final é o inimigo, viu? Quem vai quebrar a cara no final é o inimigo. Eu estou falando nesta noite para famílias que estão aqui representadas, que se você for olhar na sua rua, na sua comunidade, Deus tem lhe dado vitória, mas o inimigo não quer. Há de levantar alguém contra, há de levantar alguém para ver se abate sua família, para ver se abate você. Tudo isso porque você se destacou. Se você não quiser ser perseguido, caluniado, não se destaque, seja sempre anônimo. Mas Deus, claro que usa anônimos, mas tem gente que não pode ficar no anonimato. Tem gente que é que nem uma bomba, tem que explodir, aleluia. Tem gente que é que nem uma luz, tem que brilhar. Tem gente que é como uma bomba, tem que explodir, dinamite de Deus. E tem gente que é que nem luz, tem que brilhar. Eita Deus poderoso. Esses homens planejaram derrotar Daniel. O que é que eles fizeram? Fizeram um documento, e no documento dizia assim, que por 30 dias, se alguém se curvasse diante de outro Deus, ou de outro homem, que não fosse Dario, que era o presidente, que era o rei, ele seria morto, jogado para os leões comerem. O rei, quando leu aquilo, não sabia que era uma emboscada contra Daniel, a quem ele amava. O rei assinou. Aí quando Daniel soube que o rei tinha assinado aquele documento que dizia assim, por um espaço de 30 dias, quem se curvar diante de outra pessoa sem ser o rei, vai ser comido pelos leões. Quando Daniel viu isso, Deus deu graça a Daniel, ele não entrou em desespero. Glória a Deus. Deus deu graça a Daniel. Irmãos, você só não entra em desespero numa hora como essa aqui, se você tiver a graça de Deus sobre sua vida. Eu não vou dizer nem a fé, porque às vezes a pessoa tem fé e sofre tanto. Nessa hora, irmão, tem que ser uma operação de Deus para você não entrar em estado de desespero. Hoje eu refleti sobre isso quando eu ia saindo daqui no carro. Eu liguei o ar-condicionado e comecei a espirrar muito mesmo. Mas se eu abrisse a porta do carro, o vidro do carro, o calor era terrível.
Então imagina, se eu fecho os vidros, fica geladinho por causa do ar, mas o ar me provoca uma espirradeira, naquele momento ali. Mas se eu baixar os vidros e desligar o ar, o calor está demais, o carro está quente, é de tarde, é quente demais. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é uma coisa simples. Mas como existem pessoas num beco assim, quase que sem saída, que para onde vai, tem uma dificuldade. Eu não preciso relatar, mas eu pensando naquela causa, Erilânia, que nós estamos orando durante essa semana. O que fizer, prejudica. Às vezes Deus permite você entrar numa situação como essa. Se Daniel, diante daquele decreto, ficasse sem orar, ele perdia o contato com Deus, mas teria o amparo do rei. Mas se Daniel falasse com Deus, ele tinha o amparo do céu, mas era sujeito a ser jogado na cova dos leões. Você entendeu como é o caso? Que beco, sério. Se eu ficar sem orar, eu perco a proteção de cima, mas se eu orar, eu fico sem a proteção de baixo. Meu irmão, aí Daniel disse: eu prefiro perder a proteção da terra. Aleluia. Eita Deus, eita Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Então Daniel ficou nesse beco aí, aparentemente sem saída. Mas quem tem sabedoria diz assim: eu perco tudo aqui, mas não quero perder lá de cima. Aleluia. Para onde irei eu, Senhor? Se tu só tu tens as palavras da vida eterna. Então Daniel preferiu ler aquele decreto que dizia: se qualquer pessoa orar durante 30 dias, só precisa uma oraçãozinha durante 30 dias, só uma, e for descoberto, ele vai ser jogado na cova dos leões. Daniel disse: se eu já orava 3 vezes por dia, pois agora eu vou continuar orando as 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes ao dia de joelho. Ele disse: eu vou continuar orando de joelhos as 3 vezes por dia. Aleluia. E foi por causa disso que Deus deu vitória a Daniel. A sua causa nesta noite eu não sei qual é. Quem sabe é a mesma de Daniel. Alguém perseguindo sua família, perseguindo seu filho. Mas é fácil alguém olhar para você e dizer que seu filho não presta, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. Alguém acusando sua família, acusando seu irmão, acusando seu esposo, acusando seu pai, acusando isso e aquilo, e até dizendo abandona. É fácil demais dizer abandona quando a pessoa não está no meio da situação. A perseguição é grande muitas vezes. Quem sabe uma inveja em cima de sua casa, em cima de sua família. E eu sempre digo que não tem macumba pior do que inveja, porque a macumba, o cara vai ali e a macumba mesmo faz um despacho. Alguém chega na igreja, a gente ora, Jesus opera, o nome de Jesus é suficiente, sempre será. Agora, a inveja, eu sei que o nome de Jesus é maravilhoso, mas a inveja, irmão, é uma emboscada muito grande. Porque olha quantas pessoas ficaram contra um homem. Olha quantos aqui estavam, 124 homens contra um, só por uma coisa, porque o cara tinha se destacado, só por causa de inveja. Nesta noite você veio aqui, nós vamos fazer a mesma coisa de Daniel, dobrarmos o nosso joelho hoje, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e você seja livre, sua família seja livre da cova dos leões. Aliás, na cova dos leões, que muitas vezes Deus permite que você seja jogado dentro da cova. Às vezes Deus não livra da cova, Deus livra na cova. Aleluia. Às vezes Deus não diz assim: eu vou te livrar da cova. Não, pelo contrário, eu vou deixar você entrar na cova, e lá dentro da cova eu livro você. Hoje nós vamos orar para qualquer família que foi jogada na cova por causa de inveja dos seus inimigos. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que sabe. Tem gente aqui que está passando por uma provação muito grande na cova dos leões. Os leões querem devorar você. Você numa dificuldade muito grande e você foi jogado, você não entrou não. Tem gente, irmãos, que está sofrendo, não é porque o sofrimento veio ao encontro dela exatamente como uma coisa natural. Você percebe que tem coisas que são naturais, mas tem coisas, tem sofrimentos, irmãos, que são pessoas que jogam você dentro. Tem sofrimento que não é você que atrai, é alguém que joga em cima de você. É alguém que priva você de certas coisas. É alguém que tira de você certas coisas. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que o diabo usou alguém
para tirar uma bênção de você, tirar uma liberdade sua, para ver se você desiste. Aquela investida era para ver se Daniel desviava pelo menos 30 dias. Mas Daniel continuou, diz que ele continuou orando a Deus 3 vezes por dia, de joelhos, e ainda dava graças. Meu Deus do céu, como é que eu dou graças no meio da tribulação? Como é que ele dava graça? Graça por quê? Como é, irmão presbítero Dedé, que ele conseguia dar graças a Deus no meio de uma perseguição dessa aqui, se a sentença dele estava assinada? É porque a gente, irmão, que conhece a Deus, a gente pode não dar graça pelos acontecimentos, mas a gente dá graças a Deus no meio dos acontecimentos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é tudo mesmo, essa luta que você está passando aí vai cooperar para o seu bem. Com certeza, não sei como é que vai chegar, isso vai acontecer, mas está escrito, e eu creio no que está escrito. Olhe, isso aqui diz a palavra de Deus, que Daniel não cumpriu o edito do homem que estava lá, do presidente, porque ninguém é obrigado a cumprir ordem de presidente, nem de deputado, nem de rei, nem ninguém da terra, se tiver contra a palavra de Deus. A gente tem que obedecer se tiver certo, se não trouxer prejuízos espirituais. Bota na sua cabeça. Não vai obedecer a tudo que se diz por aí não, porque não tem que obedecer à autoridade, não. Obedecer se não desobedecer a Deus. Se uma autoridade impõe uma regra que não agrava a minha fé, que não atrapalha a minha fé, então eu vou obedecer. Mas me proíbe de quê? De orar, de buscar a Deus e ter que adorar a Ele. Aí Daniel disse: não, essa não. Certas coisas você ainda, irmãos, cede sem ter prejuízo nenhum. Quando ele chegou lá, trocaram o nome, disseram assim: olha, nós vamos chamar você de Belsazar. Ele não questionou, porque por onde ele passasse, ele dizia: meu nome é Daniel. Ele poderia se identificar, que significa Deus é meu juiz. Mas quando trouxeram a comida sacrificada aos demônios, ele disse: eu não como. Aleluia. Porque tem coisas, irmãos, que você faz nessa vida e não altera nada na sua fé, mas certas coisas alteram. Se comer comida sacrificada ao ídolo, atrapalha a fé, porque é você que está administrando aquilo dali, é você quem comanda a sua comida. Agora alguém lhe chamar do nome tal, é com ele. Mas quando disseram assim: vai deixar de orar 30 dias, ele disse: não posso passar 30 dias sem orar ao meu Deus. Tem que pelo menos orar 3 vezes de joelhos, que é o mínimo que o crente pode orar, é 3 vezes de joelho, porque no mínimo nós nos alimentamos. Eita Deus poderoso. No mínimo você come 3 vezes por dia em sua casa. No mínimo você toma um café. Eita Deus poderoso. No mínimo você alimenta sua carne 3 vezes por dia. Você amanhece o dia, toma um café da manhã, meio-dia você almoça e de noite você janta. Então no mínimo você tem que alimentar seu espírito dessa maneira, pelo menos um almoço e um jantar e um lanche pela manhã ao seu espírito. Daniel disse: 3 vezes ao dia eu me ajoelho diante do meu Deus, dê no que der. E ali foi a vitória de Daniel e de sua família. Louvado seja Deus. Agora imagina as perseguições que foram, a luta que você passa muitas vezes para chegar num culto como esse. Mas irmão, tudo vai para o caderno de Deus, tudo vai para a agenda de Deus. E seu joelho no chão pode não impedir você entrar na cova dos leões, mas tranca a boca do leão. Aleluia. Você entendeu? Aleluia. Tem muitos de vocês que estão aqui que não estão ameaçados de entrarem na cova dos leões, já estão na cova. Não importa. Na cova Deus fecha a boca do leão. Aquele leão ia devorar Daniel. Aqueles leões iam acabar com Daniel. Quem chegasse ali eram devorados. Era devorado. Mas Daniel enfrentou a barra. Irmão, enfrente qualquer barra para preservar a sua fé, viu? Qualquer barra para preservar a sua fé. E ore ao Senhor, pelo menos que nem Daniel. Assim, 3 vezes por dia de joelho. Não diz quantas vezes ele orava de outra maneira, mas de joelhos eram 3 vezes por dia, para buscar o Senhor. E ali ele recebeu o poder e a autoridade. Na hora que os demônios, na hora que os leões vieram, os leões se acomodaram ali, perderam a fome, foram jejuar. E Daniel ficou ali dentro daquela cova com aqueles. Meu irmão, Deus é grande.
Você vai dominar esse leão que está ao seu lado, viu? Você vai dominar. Tem gente que chega perto de você, irmão, que é que nem leão. Se não for a mão de Deus, ele devora. Mas você, com uma palavra de autoridade, Deus vai fechar essa boca do leão. Que Deus, o poder que está em você é grande. E eu termino pensando naquela mulherzinha que recentemente colocaram aí para todo mundo ver. Mulherzinha crente, ia passando na rua, o cara parou a moto, colocou o revólver em cima e disse: passa para mim celular, e passa bolsa e passa tudo. A irmãzinha se levantou a mão para o céu, colocou aqui para ele e começou a repreender: sai Satanás, e o cara bem caiu, se levantou e se ajoelhou nos pés dela e pediu perdão. Está na internet. Quem glorifica a Deus, o poder de Deus está em nossa vida, está na tua vida. Pode utilizá-lo, que o leão vai se calar e o leão vai ter sua boca costurada para a honra e glória de Jesus, e tua família vai ter vitória. Se você crê nisso, diga amém. Crê nisso, diga amém.